Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas, neste dia em que o Senhor fez, que devemos nos alegrar, que devemos nos regozijar nele. Nós somos gratos ao Senhor porque Ele tem nos dado o fôlego de vida, tem nos dado a paz, a alegria, o regozijo de poder servi-lo em meio a algumas dificuldades que vão surgindo no nosso dia a dia. Nós nos alegramos no Senhor, na sua força, no seu poder, em tudo quanto o Senhor tem feito por nossas vidas. E eu compreendo, lendo a palavra de Deus, buscando no Senhor, que nós nesse tempo precisamos, quanto a servo de Deus, homens e mulheres, ter o posicionamento de quem é fiel a Deus. Os que são fiéis a Deus, Ele vai levar sempre a vitória, sempre ao triunfo, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E nosso assunto hoje, lendo o capítulo 3 do livro do profeta Daniel, a gente encontra esse posicionamento de quem é fiel a Deus. E eu quero ler apenas alguns versículos e discorrer um pouco dentro do texto de alguns versículos para que o nosso foco sobre esse posicionamento seja algo notório, algo verdadeiro, algo consistente, dizendo assim, né? Nos diz o versículo de número 1 do capítulo 3 do livro do profeta Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro com a altura de 60 côvados e uma largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. A seguir, o rei Nabucodonosor mandou reunir os administradores, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, tesoureiros, juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias que viessem para a dedicação da estátua, a qual o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então os administradores, os prefeitos, os governadores, os magistrados e todos os oficiais de províncias se uniram à dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto gritou alto: para vós isto é ordenado, ó povos, nações e línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da lira, da harpa, da gaita e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E aquele que não se prostrar e não adorar, no momento será lançado na fornalha de fogo ardente. Esta era a situação. E estava ali no reino os servos de Deus, Misael, Ananias e Azarias, que foram chamados em Babilônia com seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses homens serviam ao Senhor, ainda que estavam escravos naquele país. E o rei resolve, porque ele se entende que é o soberano de toda a terra, é rei de reis, é senhor de senhores, é o todo-poderoso. E enfim ele levanta essa estátua para que todas as nações, todos os povos se prostrem diante dela e adorem como se fosse Deus. E é baixado um decreto aí de que todas as pessoas, ao ouvir o som das músicas, dos instrumentos tocados, se curvem, se prostrem diante desta estátua. Mas aí estão os servos de Deus que, ao ouvir, não se prostram diante desta situação, mas permanecem como fiéis servos do Senhor, servindo a Ele com alegria. É o que eu chamo
de posicionamento de quem é fiel a Deus. Há perseguições, há situações adversas, mas o servo de Deus continua na confiança, na certeza de que serve a Deus. E quando os babilônicos veem aos servos de Deus não se prostrarem diante da estátua de ouro de Nabucodonosor, logo leva isto ao conhecimento do rei. E a palavra de Deus diz que o rei, ele se ira extremamente por causa da situação e manda chamar a este servo de Deus. E para eles diz que eles devem se prostrar diante da estátua quando toque a música. E faz ameaça aos servos de Deus. Faz ameaça de que se eles não se prostrarem, a fornalha de fogo ardente eles serão lançados. Mas o servo de Deus tem posicionamento, mas o servo de Deus confia no Senhor. E eles tocam a música e os servos de Deus não se prostram diante da situação. Não se prostram diante daquela estátua que está ali erguida. E a ira do rei, ela aumenta ainda mais. E a fornalha é 7 vezes mais aquecida, de maneira que os servos de Deus são amarrados e com todas as suas vestimentas são lançadas ali. E aquelas autoridades delegadas pelo rei, que vai fazer, eles mesmos são consumidos pelo fogo. Mas o que é maravilhoso, quando nós temos posicionamento de quem é fiel a Deus, é que diante de uma situação contrária, de uma situação adversa como esta, quando nós temos posicionamento, Deus nos honra, honra a sua soberania, honra o seu poder glorioso e assim nos dá a condição de vitória. E para o rei Nabucodonosor, para sua surpresa, quando ele olha para a fornalha, ele diz que vê um quarto homem semelhante aos filhos, ou ao filho de deuses. E quando ele contempla isso, ele contempla o servo de Deus caminhando como foi lançado ali naquela fornalha, com todas as suas vestes, e não vê coisa alguma que esteja afetado a ele, enquanto que os que foram lançar, eles foram fulminados. Deus ainda honra aqueles que são fiéis a Ele. O que nós precisamos neste tempo, meus queridos irmãos, é ter posicionamento de quem é fiel ao Senhor. Ou seja, nós precisamos em todo tempo, em todo momento, ser fiel ao Senhor. E quando somos assim, fiéis ao Senhor, o Senhor decreta com certeza as nossas vitórias. Decretou para esses servos dele, quando foram lançados na fornalha de fogo ardente, e que o Senhor estava ali com eles, guardando e protegendo. E o rei manda tirá-los dali, e eles estão intactos, em perfeita condição. E o rei decreta que em seu reino, e aonde ele possa comandar, todas as pessoas temam a este Deus de Misael, Ananias e este servo de Deus que estavam ali na sua província, o que eles chamavam de, com seus nomes babilônicos, né? E de maneiras que nós precisamos estar bem posicionados na presença do Senhor, louvando e exaltando sempre o seu nome, não ser sucumbidos pelas ameaças que vai vir a cada dia, que estão, que se instala, que vem e que vai. A gente não pode ser. Eles eram escravos ali em Babilônia, mas eles nunca se esqueceram de que, mesmo estando em um país estrangeiro, mesmo sendo ameaçados, Deus continuava sendo o seu Deus. Para todos nós que servimos ao Senhor, nesta nação, nesta terra, onde quer que estejamos, Deus continua sendo o nosso Deus. As covas de leões se abrem e somos lançados, mas o Senhor cuida de nós. As fogueiras são colocadas e as fornalhas se abrem e são aquecidas, mas Deus continua com o seu povo. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos neste momento
buscando ao Senhor, orando e intercedendo. E o meu desejo é que toda a igreja que está sob o meu pastoreio, que esteja aonde quer que esteja buscando ao Senhor, esteja orando, não se distraia por momento algum, mas esteja atento que você está na presença do Senhor e que você representa o reino de Deus, aonde quer que seja. Deus em Cristo vos abençoe grandemente no nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus permaneça sobre suas vidas, a comunhão do Espírito Santo, este Consolador, permaneça sobre as suas vidas e o seu nome seja glorificado. Nabucodonosor reconhece que Deus é o único Deus e decreta que se adore a esse Deus eterno. Aqui neste país, as autoridades também vão reconhecer que Deus é o nosso Deus, desde que nós tenhamos o posicionamento de que somos fiel ao Deus soberano do universo. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Muito obrigado, que cada um possa absorver e possa crescer com esta meditação da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém.